Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho do Reino, Entendes Tu o que lês? Nós estamos gravando, toda quarta-feira essa série Repensando a História. E hoje queremos falar sobre o surgimento do cristianismo. Mas antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, acompanhe as nossas publicações toda quarta-feira, às 9 da noite. Sempre vamos fazer uma publicação de história. Estamos fazendo, né? E por que esse assunto da invenção do cristianismo é tão importante? E eu quero começar dizendo o seguinte: geralmente nós temos no nosso senso comum que o cristianismo corresponde à fé cristã. E nessa aula eu quero mostrar para você que existe uma grande diferença entre a fé cristã professada por aqueles que criam em Jesus Cristo desde a época que Jesus veio ao mundo, né? Quando ele chamou seus discípulos e depois, mais tarde, através dos apóstolos, inicia-se a chamada Igreja de Jesus Cristo. Jesus sempre falou sobre a sua igreja, nos evangelhos, como sendo aquelas pessoas que criam nele e que eram guiadas pelo seu Espírito, Espírito esse que foi derramado no dia do Pentecostes. Era uma comunidade sem governo humano, era o governo do Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Cristo. E o papel dos apóstolos era ensinar as coisas que Jesus havia ensinado para eles. E essa era a igreja de Jesus Cristo. E você sabe que Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, já existia o Império Romano. E a primeira perseguição que os cristãos tiveram foi por parte dos judeus, já que os primeiros cristãos, ou seja, a primeira igreja, era formado basicamente de judeus convertidos a Cristo. E logo a igreja foi considerada uma seita judaica e foi perseguida. Isso vem de toda a história, Você lembra que o Sinédrio havia entregue Jesus para Pôncio Pilatos e Jesus foi morto na cruz. Você sabe também que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e a partir daí os discípulos, os apóstolos e todos os discípulos começaram a anunciar a ressurreição de Cristo, a chegada do reino de Deus. E isso era um problema muito grande para as autoridades judaicas e houve uma violenta perseguição por parte dos judeus a essa seita judaica que era a igreja no início. Mais tarde, essa mensagem do evangelho foi aberta aos gentios, ou seja, aquelas gentes que não eram judias, que não professavam a religião judaica, e a igreja começou a crescer e continuou sendo perseguida. Mas dentro do Império Romano havia uma certa tolerância. Os romanos, quando dominaram toda aquela orla do Mediterrâneo, eles praticavam uma política de tolerância religiosa. E muita gente pergunta, então, por que a fé cristã, a igreja cristã, foi perseguida pelo Império Romano? Isso vai começar a partir do imperador Nero, Nero, ele vai dar início a essa perseguição. E o que mais incomodava Nero e que desencadeou a perseguição a partir dele era o fato de que os outros povos que eles toleravam a religião deles eram geralmente politeístas, na sua quase totalidade ou totalidade. Então não era problema para esses povos dominados pelos impérios romanos
o culto ao imperador, que era considerado divino. Mas como os cristãos eram monoteístas e radicais e só prestavam culto a Deus manifesto em Jesus Cristo, isso enciumou, né? Parece ter enciumado Nero, e Nero então não tolerava isso. Então ele começa a perseguir violentamente os cristãos. Essa perseguição vai continuar pelos demais imperadores. É uma perseguição violenta, é uma perseguição com o objetivo de exterminar a fé cristã, e com episódios conhecidos na história, né? Que você já deve ter lido e ouvido falar. Esses cristãos eram crucificados, esses cristãos eram queimados, esses cristãos eram lançados às feras nas arenas, no Coliseu, por exemplo, tornando-se espetáculo ao mundo romano. E o mais interessante é que essa estratégia de tentar destruir a fé cristã acabava fazendo com que a fé cristã se fortalecesse. Alguém já escreveu que o sangue dos mártires era a semente da própria igreja. Ou seja, quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais o testemunho de Cristo tinha um efeito nas gentes dominadas pelo Império Romano. E a igreja ia crescendo e se fortalecendo, ainda que perseguida, ainda que vivendo na clandestinidade, ainda que se reunindo nas catacumbas e em lugares escondidos. Isso foi uma característica interessante da própria natureza da igreja, né? Quanto mais ela era perseguida, quanto mais a fé era provada, mais ela se fortalecia e mais ela se expandia, se multiplicava e alcançava outros. E paralelamente a essa perseguição aos cristãos a partir de Nero, né? Tanto é que Nero é identificado ali no livro de Apocalipse como sendo aquele 666, né? Que é Nero César, justamente porque foi a partir de Nero que aconteceu a perseguição. E o livro de Apocalipse relata sobre isso, né? Quando o livro de Apocalipse foi escrito, Nero já tinha morrido, mas a sua figura como imperador, que deu início, né, à perseguição dos cristãos, será identificada ali com aquele número que era o nome de um homem. Leia lá que você vai entender. E o que vai acontecer? Quando nós chegamos aí, já no começo do quarto século, o Império Romano já estava em crise. O Império Romano já enfrentava uma crise estrutural, né, do próprio Império, porque era um império cuja economia se baseava no trabalho escravo, e esse trabalho escravo era alimentado pelas conquistas, né? Mas desde o imperador, do primeiro imperador romano, né, Caio Otávio, onde foi estabelecida a Pax Romana, né, o Império tomou uma posição de retrair as guerras de conquista para consolidar todas aquelas províncias que haviam sido conquistadas. Isso, né, acabou se tornando uma contradição. De fato, não havia outro caminho a se tomar, né? Ou você continua uma política de guerras e conquistas e acaba não utilizando e se beneficiando da produção das terras conquistadas, ou você vai investir nessas terras e para isso você vai ter que retrair as guerras. E foi o que aconteceu com a Pax Romana. E a contradição está justamente no fato de que essas províncias, essas terras conquistadas, passaram a produzir com o trabalho escravo. A economia romana se tornou uma economia baseada na produção do latifúndio escravista. Isso vai trazer umas consequências para a própria Itália, para a própria sociedade romana, né? Que nós não vamos entrar aqui agora especificamente, mas é importante você saber que, à medida que se retraiu as guerras, esses novos escravos deixam de entrar e num período aí de médio a longo prazo, logo nós vamos ter uma crise de produção, já que pela retração das guerras, novos escravos não são incorporados ao sistema produtivo
e nós vamos ter uma crise, né, conhecida aí na história como crise do escravismo, que vai ter desdobramentos, processo inflacionário, uma necessidade de cortar gastos, né, porque já não está entrando mais tanta produção, essa produção vai ficando cara. Roma tem um problema que é a manutenção de uma política social chamada política de pão e circo, já que toda a plebe romana não trabalhava mais, porque a produção já era importada, mas essa plebe, que tinha uma massa crítica muito grande, precisava ser controlada. A gente chama isso de clientelismo político. Todas essas coisas, esses termos ainda são usados nos dias de hoje, porque muitas vezes são utilizadas como um mecanismo de controle social, né? Mas começa lá em Roma. Essa plebe, ela já tinha tido várias conquistas no período republicano, né? Através de greves a plebe já tinha alcançado e conquistado direitos civis, né, e políticos dentro de Roma. Mas depois, com essas conquistas, essa plebe não tinha mais o que fazer, não tinha trabalho, né? E ela precisou ser controlada pela política de pão e circo, praticada aí desde o final da República e durante o Império Romano. E é muito interessante que essa política de pão e circo, ela precisava ser mantida. Então, Roma teve que cortar gastos, principalmente no exército, né? Que era quem defendia as fronteiras. Esse ócio também, tanto dos patrícios, né, como que acabaram se agarrando nos cargos políticos, né, como da grande plebe romana, vai levar a uma crise também moral, familiar, já que eles não faziam nada a não ser participar das diversões que o próprio Império Romano criava para o controle da plebe. É muito interessante. Isso vai trazer uma crise moral e isso vai até desestruturar a família romana, já que os homens que não tinham nada para fazer iam nesses teatros e coliseus e termas, e ali eles acabavam se envolvendo com mulheres, né? E acabavam a famílias sendo desestruturadas. Então nós temos esse quadro, né, no Império Romano, e que toda essa crise vai acabar abrindo uma situação que favoreceu a mensagem cristã. Então essa igreja que era perseguida, essa fé fortalecida, acabava sendo um testemunho que atraía essa plebe romana, esses patrícios romanos já em crise, né? Então essa crise moral e a própria crise do próprio escravismo e todas as crises que se desdobram no Império Romano vai favorecer o crescimento da fé cristã. E foi justamente isso que o imperador Constantino, né? Para quem não sabe, Constantino foi aquele que mudou a capital de Roma para Bizâncio, né? Atual Istambul, e que na época passou a se chamar Constantinopla, né? Depois, mais tarde, um sucessor dele, Teodósio, o imperador Teodósio, vai voltar a capital para Roma, mas manter uma capital também em Constantinopla, que volta a se chamar Bizâncio, e Roma vai ser dividida em Império Romano do Oriente e do Ocidente. Tudo isso você pode acompanhar ali hoje pela internet, há muita documentação, há muitos resumos, né, da história romana, e essa divisão do Império faz parte desse período. Então, o que vai acontecer? Quando Constantino se torna imperador, ele já muda a capital porque ele teme que a capital em Roma, segundo ele, desguarnecida, né, pela própria posição geográfica, e nessa época os germânicos já estão sendo empurrados pelos hunos ali da Europa Oriental, e eles já estão vindo e entrando dentro do império, né? Esses tinham uma organização tribal e praticavam agricultura itinerante, pastoreio.
e eles vão entrando. No começo até foram arregimentados para o exército romano, né? Mas eles vão vindo em hordas, esses povos, que vai dar origem, né, ao povo europeu. Mais tarde nós vamos, em momento oportuno, vamos falar sobre esses povos, que vai dar origem ao povo europeu. E Constantino, então, ele resolve, ele entende que é preciso mudar a política para com a única coisa forte que tinha dentro do império naquele momento, que era a fé cristã, os cristãos, né? E no ano de 313, já no início do quarto século, ele vai publicar um edito chamado Edito de Milão, que vai por fim à perseguição aos cristãos. Ele vai conceder liberdade religiosa aos cristãos. O que ele quer fazer? Ele tem um plano, né? A meu ver, um plano político, um plano que é o de se aproximar dos cristãos e canalizar essa força para o império. Isso é muito importante. Ele vai dizer que vai se tornar um cristão, né? Ele conta que se converte, né, depois de uma visão que supostamente ele teve, mas é muito claro o objetivo dele, de aproximar dos cristãos para captar essa força para dentro do Império Romano, essa força moral, essa força, essa massa, né, de cristãos e de alguma forma captar isso para dentro do Império. E um pouco mais tarde, um sucessor dele, continuando essa política, que foi o imperador Teodósio I, no ano de 380, vai tornar a fé cristã a religião. Então é aí que nós começamos a usar geralmente o termo cristianismo. O cristianismo vai se tornar a religião oficial do Império Romano. Então, desde essa suposta conversão de Constantino, o Edito de Milão, no ano 313, onde os cristãos vão sair da clandestinidade, onde passam a ser bem tratados, passam a ser bajulados pelo Estado. E aí eu quero falar uma coisa que eu ouvi uma vez de um pregador norte-americano chamado Bob Mumford, e que para mim, sabe, abriu um entendimento. Ele estava falando justamente pela situação deplorável do cristianismo nos Estados Unidos e essa aproximação da liderança cristã ao Estado norte-americano, essa posição política dos fundamentalistas norte-americanos em praticamente dominar o Partido Republicano e tudo que estava acontecendo, né? Como o cristianismo tinha abandonado o seu testemunho original, a sua influência na sociedade através da pregação do reino de Deus, do testemunho cristão, e havia tentado encampar a fé cristã através do poder político, impondo valores cristãos fundamentalistas, né? A sociedade norte-americana, que é o que nós vemos hoje, e que levou à eleição do Donald Trump, um homem que não tem nada a ver com a fé cristã, mas diz ter na sua pauta de governo impor valores que o fundamentalismo religioso norte-americano acredita. E esse fenômeno hoje também existe no Brasil, né? As grandes igrejas brasileiras parece que resolveram abandonar a pregação do Evangelho, a pregação do reino de Deus, o testemunho como sendo a força cristã de influência da sociedade, e abraçar essa pauta moralista e resolveram que, aproximando-se do Estado, pode ser imposto através de leis, através da força política, né? Os valores acreditados por essa parte do cristianismo brasileiro.
E é interessante, porque parece que a igreja ela é preparada para perseguição, mas ela não é preparada para bajulação. É muito interessante, né? A igreja, quando ela era perseguida, ela crescia, ela se fortalecia, ela era poderosa, mas quando ela deixa de ser perseguida a partir do Edito de Milão e ela começa a ser bajulada pelo Estado romano, logo a corrupção vai entrar no meio cristão, e principalmente a partir do ano 380, com o edito de Tessalônica, que torna a religião cristã a única aceita pelo Império Romano, porque agora o Império Romano vai perseguir quem não é cristão. E isso vai levar o quê? Muitas pessoas a se converterem ao cristianismo, porque a conversão à fé cristã é uma obra de Deus, né? É assim que os cristãos acreditam, né? Que ninguém pode vir a Cristo se o Pai não trouxer. É uma obra da graça, né? Esse chamado pessoal do indivíduo à fé cristã. Mas quando você impõe uma religião, você leva pessoas a aderirem a essa religião, né? A passarem a dizer ser cristãos, e eles vão trazendo com isso todo o paganismo que faz parte da vida deles. Não há uma conversão, não há uma mudança, né, de coração, de mente, de valores, mas há o quê? Há uma adesão. Então, esse edito de Tessalônica vai levar uma grande adesão daqueles povos que estavam sob o domínio romano ao cristianismo. E vai adentrar pagãos dentro da igreja, né? Essa igreja agora que vai começar a reunir nos templos, outrora utilizada a adoração de vários deuses, né? E você vai ver um processo de sincretismo religioso, como aconteceu com as religiões de matriz africana aqui no Brasil, onde os negros eram obrigados, né? Os negros vindos da África eram obrigados, eles eram proibidos de ter os seus cultos e eles eram obrigados a praticar o culto católico, né? E eles acabaram fazendo esse sincretismo, né? Adorando seus deuses, utilizando para isso imagens de santos católicos, né? Tanto é que se você for numa casa de umbanda, num terreiro de candomblé, você vai ver imagens, né, de santos, imagens até de Cristo, dos santos, da Virgem Maria, mas com outros nomes, que são as entidades, as entidades que as religiões de matriz africana cultuam, mas incorporadas ali, materializadas na forma de imagens católicas. Então isso vai acontecer também. Ali é uma das primeiras consequências da imposição do cristianismo. E com isso, é óbvio, essas pessoas não só vão entrar na igreja, mas vão acabar chegando a cargos de liderança. E não demora muito, nós temos já uma igreja romanizada, com pessoas que nunca se converteram, em cargos de liderança, e nós estamos vendo aí a configuração de uma igreja que agora está institucionalizada, que não tem nada a ver com a fé cristã, mas que aderiu a esse cristianismo. Nós vamos ter uma série de editos, e isso é muito importante, porque é importante se estabelecer agora uma teologia, um corpo doutrinário para essa instituição. Muitas coisas que não eram questões fechadas com respeito ao entendimento da natureza divina de Cristo e como é que funcionava a relação dele com o Pai, né? Mas era preciso agora criar uma definição, justamente para se ter o controle político da fé, porque religião é isso, né? Religião é uma instituição humana que procura ter controle sobre a fé das pessoas. E não é mais uma questão das pessoas se converterem a Cristo, crerem em Deus e ser guiada pelo Espírito, não. Agora essa nova igreja institucionalizada, ela tem um corpo doutrinário,
ela tem dogmas, que são verdades explicadas, teorizadas, sem espaço para se questionar ou para se pensar diferente, porque não se pode pensar na religião, né? Uma das questões da religião é que a religião ela impõe uma fé numa crença, que não é essa fé em Deus, mas é fé numa explicação que a igreja tem sobre Deus. Então a fé extrapola a questão do relacionamento com Deus e passa a incluir também um conjunto de crenças que serão estabelecidas a partir aí do Concílio de Nicéia, convocado pelo próprio Constantino. É um dos primeiros concílios da igreja, no ano de 325, haverá uma série de outros concílios, depois eu vou colocar nos comentários um documento da própria Igreja Católica que estabelece os concílios e aquilo que foi estabelecido como dogma da igreja. Nesse período, todos aqueles que discordavam ou que não aceitavam essa imposição de uma única maneira de pensar, de ver, foram excluídos da igreja. E aí vem um detalhe importante. A partir daí, quem não aderir a essa igreja, que agora é chamada de Igreja Católica, ou seja, universal, a única, reconhecida pelo Império Romano, toda a igreja, todos aqueles que faziam parte da igreja de Jesus Cristo e que não se submetesse a esse conjunto teológico, doutrinário, fechado, e a essa hierarquia, porque também o Império Romano vai produzir uma igreja aos moldes do Império, né? É uma instituição romana. Né? Os romanos têm essa característica de institucionalizar, transformar tudo em lei, transformar tudo em instituição e sempre criar um corpo hierárquico de poder, de governo, né? E é o que vai acontecer. Não demora muito, todos os bispos, né, das comunidades cristãs espalhadas pelo domínio do Império serão obrigadas a se dobrar ao bispo de Roma, né, que mais tarde vai se tornar o Papa. Vamos falar sobre isso. Mas isso já vai acontecer no meio do povo germânico, né, o aparecimento desse bispo de Roma como sendo o supremo governante dessa igreja. Mas isso só vai acontecer depois que o Império Romano do Ocidente desabar de vez, desaparecer. Porque a autoridade do imperador ainda era a grande autoridade e agora sobre a igreja. Tanto é que o primeiro concílio vai ser convocado por Constantino. E a partir do concílio de Nicéia, quem pensa diferente, ou melhor, quem pensa entre os cristãos, vai ser rejeitado. E aí nós vamos tendo uma igreja oficial, legalizada, reconhecida pelo Império Romano, que persegue outras religiões e que persegue também, e esse é um ponto importante, cristãos que não se submetem à autoridade dessa igreja. Então, a partir daí, nós vamos ter uma outra igreja, né? Ou melhor, nós vamos ter a Igreja de Cristo sendo perseguida, porque essa Igreja de Cristo ela não vai permanecer dentro dessa instituição, né? E ela vai ser perseguida, e nós vamos ver a Igreja de Cristo durante toda, né, esse final do Império Romano e na Idade Média sendo chamado de hereges, né? As heresias, e várias, né, com vários nomes, já que a igreja passa a ser essa igreja clandestina, essa igreja que não se submete à autoridade da igreja romana, serão chamados de hereges e serão chamados na história por vários nomes. Nós temos aí os paulicianos, os cátaros, os bogomilos, os albigenses, que foi os valdenses. Então, nós vamos ter diversas nomenclaturas a esse grupo considerado herege, e é herege porque não se submete à autoridade dessa igreja. Porque, no começo, eles ainda estavam unidos a essa cristandade misturada. Mas, a partir do momento que certas imposições e certos dogmas são implantados,
justamente para atender essa população pagã que traz suas crenças, seus cultos, e de alguma forma isso precisava ser sincretizado ao cristianismo, né? A esse cristianismo recém-nascido, essa produção romana, né? A partir da fé cristã e da cultura romana e filosofia grega e tudo mais. Então, esses cristãos resolveram se afastar desse grupo oficial e são obrigados a reunir clandestinamente, porque vão continuar sendo perseguidos. Ou seja, a perseguição vai continuar por todo o final do Império Romano, por toda a Idade Média, só que agora a partir da igreja. Então a igreja que era perseguida e que foi, né, corrompida, passa a ser a grande perseguidora. E é assim que nasce o cristianismo, e esse cristianismo ele vai depois alcançar os germânicos, vai trazê-los para essas crenças, e esse é um assunto para o próximo encontro, mas é muito importante que nós entendamos essa diferença entre a fé cristã genuína, original, pregada pelos apóstolos, e o cristianismo a partir do Império Romano. Fiquem com Deus.